Entre outras intenções, nós celebramos José dos Santos e por Osvaldo o Zeloto. Peçamos que Nosso Senhor os acolha na sua vida e dê consolação aos parentes e aos amigos. Queria saudar o diácono José Bruno, que veio para hoje também. Sempre é bom que ele venha. Zé Bruno é daqui de Anhumas, para ver que nem tudo está perdido aqui. Muito bem. Também queria saudar a Dona Lourdes. Dona Lourdes, fica de pé. Isso, está aqui, olha. Dona Lourdes, mãe de Astromar Miranda, que é meu irmão também, certo? Que Deus abençoe, agradeço muito que tenha vindo. Também o pessoal da Santa Rita que veio, pessoal da Santa Rita, fique de pé. Isto, muito bem, está vendo? Também é da Santa Rita, muito bem, que Deus abençoe. Também tenho aqui meu irmão, Luiz, fica de pé se for possível. Luiz, que mora em Piracicaba, veio também para esta ocasião. Estou para muita alegria aqui entre nós. E os dois filhos do Luiz, Miguel e Lígia. Muito bem. Deus abençoe. Também filhos da minha irmã Helena. Paulo, fica de pé. Isto. Luzia, neta é a Bárbara que está aqui. Esqueci de algum parente? A Milena, que está aqui. Fica de pé, isto. Muito bem. Deus abençoe. Agradeço que tenham vindo. E também Mara, que veio com o esposo, que Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe. Esqueci de alguém? Não, só o coral. Graças a Deus que tem coral e continua, certo? Muito bem. Reflitamos então sobre o que a palavra de Deus nos diz neste segundo domingo do tempo de Quaresma. A Quaresma é uma preparação para a Páscoa. Nós subimos até a Páscoa. Quer dizer, é uma caminhada íngreme e que exige de nós decisão, esforço, mas nós caminhamos. No meio dessa caminhada é que vem a palavra de Deus neste domingo, para reforçar a nossa decisão, para que reflitamos muito bem sobre o Evangelho. Mas antes de seguirmos no que a palavra nos diz, lembremos uma situação nossa de vida. Quem já não viu isto? Ali pela adolescência e juventude, quando a insistência dos pais na educação dos filhos, dizendo: estude, se esforce. Talvez agora isto seja duro, difícil de enfrentar, mas vale a pena. Então eles dizem: pai, quanto tempo de estudo? E o pai diz: olha, só mais uns 8 anos, ou 10, ou 12. Aí o filho fica pensando: mas quem aguenta? É muito. Porém, é bom.
Deus nos fala como se fala a adolescentes. Nós somos esses adolescentes que custam a compreender o chamado do Evangelho. Como adolescentes, ele diz, vamos comigo, é Jesus que diz, eu vou a Jerusalém, lá vou sofrer, vou ser rejeitado, vou morrer para salvar a todos. Ora, os adolescentes, os discípulos, se assustaram muito. Como é possível que ele venha nos convidar para um caminho deste tipo? E teremos nós condições de subir com ele? Isto a palavra propõe. Então vem a primeira leitura e diz assim, falando de Abraão, o pai da fé. E Deus lhe diz, sai da tua terra. Aqui tudo está cômodo, tudo está bom, mas não é isso que eu peço. Sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar. E Abraão foi. Que mistério é este? De uma vocação. Deus que chama e o homem tão fraco que atende o chamado. E ele atendeu. Por isso é pai da nossa fé. O apóstolo Paulo continua dizendo assim a Timóteo e a nós, veja a nossa vocação qual é? Seguir Jesus. Se ele foi a Jerusalém, renunciou-se a si mesmo, assumiu a cruz, assumamos nós também. Não desanimemos diante da adversidade que vem na nossa vida, mas corajosamente sigamos o caminho. O Senhor nos chama, sigamos o seu caminho. E vem Jesus, então, no Evangelho, e olhem lá, ele apareceu falando com Moisés, que representa os mandamentos, e Elias, que representa os profetas. Portanto, os dois representam a Escritura inteira. Quer dizer, Jesus tomou a palavra da Escritura para ensinar os discípulos, dizendo, eu vou a Jerusalém e vou penar na Semana Santa. Nós ouviremos um trecho do profeta Isaías, que diz assim, tão desfigurado ele ficou, nem parecia um ser humano, maltratado e rejeitado, não abriu a sua boca, foi oferecer a sua vida. É esse o caminho. Essa foi a conversa de Jesus com Moisés e Elias. Os discípulos, claro, como nós, nos assustamos. Quem nunca se assustou com o caminho de Jesus, é porque também nem sabe do caminho de Jesus. Talvez esteja como Abraão, na primeira parte, cômodo na sua terra, empurrando a vida. Não, eles se assustaram. Olha, Pedro, que susto! Quando Jesus estava na cruz, ele negou 3 vezes, porque era muito seguir o caminho. E assim os outros.
E assim nós. Mas sigamos. E, como adolescentes que devem escutar, Jesus transfigura-se diante deles. Como pai de família, diz para os filhos: olha lá, que você pode progredir na vida. Muita coisa que você deseja, vai ter se estudar e se esforçar bastante. Então aprenda, trabalhe, se esforce. No momento, vem o susto, mas depois vem o reconhecimento e agradecimento. E eles caíram por terra, quer dizer, perderam o chão, mas confiaram no Senhor e anunciaram, quando Jesus ressuscitou, que Ele vive e que Ele está no meio de nós. Essa é a verdade que anunciamos agora, mas que vamos celebrar na Páscoa com a máxima alegria da nossa vida. Foram 5 anos e meio por aqui. Muita gente se assustou. Parecia a palavra do Evangelho de hoje. Muita gente disse: quem aguenta esse padre? Ah, mas disseram com muita sinceridade. Certo? Normal. Tenham cuidado com o Padre Sandro, certo? Porque ele vai chegar e ninguém conhece, mas vai trabalhar e vai anunciar também, para que assim continue o Evangelho, como citei no início. O apóstolo Paulo saiu de um lugar, foi para outro, a alegria ficou. A alegria tem que ficar. Nós somos de Cristo. Ninguém foi chamado a olhar para o Padre. Foi chamado a olhar para Cristo. Quem olha para Ele se une na comunidade. Quem olha para o Padre se divide no meio dos caprichos que esta vida tem. Então, recordem-se disto. Recordem-se que se ele disser alguma palavra que exija muito, lembrem-se daquele ditado que eu sempre disse a vocês: quem gosta de moleza, coma sopa de minhoca. Certo? A vida é um caminho estreito e nós devemos aprender, certo? Então, agradeço a Deus por 5 anos e meio. E por tudo nesses 47 anos de ministério, desde a paróquia de Tarabai, e Pirapozinho, por falar nisto, de Pirapozinho veio o Rodrigo, que não sei onde se colocou. Lá no fundo, vem aqui para frente, por favor. Todo mundo, vem aqui para frente. Isto. Rodrigo, que fez estágio aqui na frente, meu filho. Isto. Muito bem. Aí tem um lugarzinho aqui para você. Tá bom. Nós trabalhamos em cada comunidade e vamos levando a riqueza que cada uma oferece. E depois, uns 21 anos na Santa Rita de Cássia, 13 anos no seminário, que foi a maior maravilha da minha vida. Trabalhar no seminário. Porque ensinando a gente aprende. Paróquia de Santa Luzia, do Eldorado, mais 3 anos. Perpétuo Socorro, mais 2 anos. E assim vamos. E agora, daqui para frente, não sei quanto tempo resta, mas
como rezaram hoje para mim de manhã, Padre, que Deus lhe deu descanso. Deus que me livre, descanso é lá no cemitério. Certo? Nada de descanso. Tudo o que for possível fazer. Que Deus nos abençoe e vamos continuar a nossa vida. Muito obrigado por terem vindo. Creio em Deus Pai.